Boa tarde, está no ar o programa Boletim Esportivo. O seu programa esportivo de todas as tardes, só aqui no Canal 13 TV Serra Geral. Hoje, segunda-feira, vamos trazer todos os detalhes dessa 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que já definiu o campeão de 2018. Aliás, o Deca campeão. Vamos trazer os detalhes também dessa vitória do Palmeiras sobre o Vasco da Gama. Vitória essa que deu à equipe do Verdão o 10º título do Brasileirão. Também vamos falar do América Mineiro, hein? O América Mineiro que venceu dentro de casa e ainda respirando com a última rodada, podendo aí definir o seu futuro na divisão de elite do Brasileirão, viu? O América Mineiro que acabou aí vencendo e agora a gente na torcida positiva pro Coelhão para poder se manter na Série A do Brasileirão. Além disso, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro que ontem, em jogo festivo, com craques de 2003 fazendo a preliminar, o Cruzeiro acabou perdendo para o Flamengo. O Flamengo ainda havia esperança de conquistar o Campeonato Brasileiro, mas mesmo vencendo e com resultado lá em São Januário, o Flamengo acabou sendo aí o vice-líder do Campeonato Brasileiro e ficando com a segunda colocação. Além disso, vamos trazer os detalhes da derrota do Atlético Mineiro para a equipe do Santos, lá na Vila Belmiro. O Ricardo Oliveira voltando a marcar gols, mas o Atlético Mineiro acabou ficando no resultado negativo, mas ainda tem chances aí, depende só de si próprio, manteve ainda na sexta colocação e depende de si próprio para estar na Libertadores da América de 2019. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora. Já está do meu lado ele, o Gargantinha de Ouro Pedro Wilson, ele que vai debater, comentar sobre o futebol pelo mundo, claro, principalmente da nossa região. Lembrando que ontem tivemos aí os campeões lá do Clube das Dejan. Um abraço todo o pessoal lá das Dejan. Amanhã vamos trazer a matéria completa de como foi a festa dos campeões lá do Clube das Dejan. Mas antes do boa tarde especial do Gargantinha de Ouro Pedro Wilson, vamos falar do loteamento Sol Nascente, viu? Uma mega oportunidade de você realizar o sonho da sua família, ter a sua casa própria com condições que cabe no seu bolso. E prestações suaves, né? Divide até 100 vezes, tudo isso para você realizar o sonho da sua família. Loteamento Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. More na Zona Sul, pagando menos que você imagina. Conheça os melhores lotes com a vista mais privilegiada da cidade. Lotes a partir de 300 metros quadrados, residenciais e comerciais, próximo à Universidade Federal. Infraestrutura completa, já em construção. Energia elétrica, já contratada, junto à Montec Engenharia. Rede de água e pavimentação. Loteamento com a alta capacidade de drenagem. Garanta o seu lote e faça um bom negócio. Financiamento próprio em até 100 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Ideal para morar, perfeito para investir. Corretores de plantão todos os dias, inclusive aos finais de semana. Ligue e agende uma visita. 99270 5858 ou envie um WhatsApp para 99844 5858. Um empreendimento Irmãos Rodrigues. Loteamento Sol Nascente. Uma nova Janaúba nasce aqui. Uma nova Janaúba nasce aqui. Entre em contato aí pelo telefone 99270-5858. Vai falar com o amigo Raniel Rodrigues, agendar sua visita, que com certeza farão bons negócios. Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro, segunda-feira, final de semana, muito agitado. Como eu frisei mais uma vez, um abraço pessoal lá do Clube das Dejan. Você chegou hoje cedo, Pedro, acordou cedo, né? Como sempre, acordando aí com os pássaros cantando e até atividade física fez hoje. Ó, tá até mostrando os músculos. Você tá brincando, tá aguardador, hein, Cleiton? Só com essa vitória do América hoje você vai ser assim mais alegre, mais determinada, mais vibrante. Mais um abraço a você, meu caro telespectador, você que está em casa, iniciando mais uma semana. Depois de um final de semana agitado, né, com o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, a definição das 4 equipes, né, que vão para a Série A no ano que vem. Nós já tínhamos a presença do Fortaleza e também do Goiás, e ontem, aliás, sábado, né, nós tivemos a definição do CSA das Alagoas, 32 anos depois. Surpresa, hein, voltando aí à divisão de elite do futebol brasileiro, com muita festa, né? O povo alagoano é uma região do norte e nordeste do Brasil, é um povo que gosta muito de carnaval, de trio elétrico, e foi uma grande comemoração. E você sabe quem foi o destaque da equipe, ô Cleiton? Mais uma vez,
Neto Berola. 4-0 a vitória do CSA lá em Caxias do Sul e 3 gols do Neto Berola. Ele que passou no Atlético Mineiro e o torcedor atleticano lembra que o Atlético, quando estava ali correndo perigo, 0-0, perdendo o jogo, a torcida gritava sempre o nome do Neto Berola e ele entrava e costumava resolver os problemas. Então ele foi o grande destaque dessa vitória do CSA, que contou também com a presença da Marta, né? Estava também na torcida, fazendo aquela comemoração, enfim, uma grande festa e o futebol alagoano volta novamente a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O CSA, para o cara, o telespectador que está em casa agora ter uma noção, disputou o módulo amarelo. Na época, na década de 80, a CBF usava um modelo, modo amarelo, modo vermelho, essa coisa toda. E aí o CSA disputou. E é o único time brasileiro que subiu da Série D para C, da C para B e agora subindo para a Série A. Seguido. Né? Então mostra que é uma equipe que é comandada aí pelo Marcelo Cabo e que vai com certeza montar uma equipe forte para poder fazer com que as Alagoas permaneçam aí por mais tempo na divisão do Campeonato Brasileiro. E o outro time, Cleito, que foi classificado foi o Avaí. O Avaí empatou em casa com a Ponte Preta 0-0 e olha que a Ponte levou 15 ônibus. 15 ônibus de torcedores saíram de Campinas até Florianópolis, debaixo de chuva, aquela coisa toda. O Avaí é comandado aí pelo Geninho, né, que já passou também pelo Atlético Mineiro, um time que tem jogadores também já rodados e tem uma tradição de subir de divisões. Cai, sobe, levanta e o Avaí está aí na elite do futebol brasileiro. Agora, a Ponte Preta nadou e morreu na ponte, né? Morreu a ponte e não conseguiu chegar. Mesmo levando aí 15 ônibus de torcedores, a Macaca não conseguiu chegar. Então tá aí definido o Fortaleza, o time do Goiás, o Avaí e o CSA. E a gente já comentou aqui, meu caro Cleito, de que o Rogério Ceni, mesmo tendo sido campeão brasileiro da Série B, ele não era certa a permanência dele no Fortaleza. E a gente falava também do Ney Franco, que está no Goiás, e há pouco, agora a questão de 1 hora mais ou menos, o Ney Franco rescindiu, já não é mais treinador do Goiás. Quer dizer, ele levou o Goiás para a Série A e deixou o Goiás. Futuramente ele deverá ir para os Estados Unidos, já tem um projeto lá, os filhos já estão lá nos Estados Unidos, então o Ney Franco deverá ir também lá para os Estados Unidos e o Goiás, nessas alturas, está sem treinador. Então, o Fortaleza, o Rogério Ceni, há uma notícia aí de que o São Paulo efetivou com o André Jardim, mas pode ser que haja uma mudança, e o Grêmio, que ainda não definiu a situação com o Renato Gaúcho. O Renato fala em ir para o Flamengo e até mesmo para o Rio de Janeiro, e ainda não definiu com o Grêmio, mas o Grêmio também está falando aí na contratação do Rogério Ceni. Porventura, Renato Gaúcho não ficando, os nomes são Rogério Ceni, o próprio Roger Machado, o Abel Braga, são os nomes, né, que estão sendo falados lá no Grêmio de Futebol Porto Alegrense. De modo que a Série B definiu e já começa aí algumas dúvidas, né? Fortaleza e o Goiás, por exemplo, que subiram, ficando aí sem os seus técnicos para a Série A no ano que vem. E, lamentavelmente, o Boa de Varginha caiu. Empatou com o Oeste 0-0 em casa, mas não conseguiu se firmar, não consegue manter e desce agora para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tá aí o Pedro Wilson já trazendo as informações para você, esse giro aí da Série B, viu? Porque serão as equipes que irão compor aí o Brasileirão de 2019, né? Tá de volta aí o CSA, da torcedora ilustre, a Marta, melhor jogadora de todos os tempos, né, do futebol brasileiro, de todos os tempos do futebol mundial. A Marta aí feliz da vida também com o acesso do CSA, divisão de elite do Campeonato Brasileiro. E torcidas de massa, né, irão integrar o Campeonato Brasileiro de 2019 e a gente ainda na torcida positiva para a permanência aí do Coelhão, a permanência do América Mineiro, viu? Mas vamos falar também de coisa boa, né? Vamos falar aí daquele delicioso pastel, viu? Você que gosta de deliciar, né, as guloseimas aqui da nossa cidade, uma dica que eu dou para você é a Lanchonete Pão de Mel, viu? Porque lá você encontra coxinhas, empadas e o tradicional pastel, feito da melhor massa de pastel da região. Passe lá e experimente e saberá do que eu estou falando. Lanchonete Pão de Mel, a sua parada obrigatória na hora da fome. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados da cidade, além de produzirmos a massa do pastel mais delicioso da região.
A lanchonete Pão de Mel lança a promoção Cliente VIP. A cada 2 salgados e um suco, você vai se tornando um cliente especial. A cada 10 promoções, você ganha uma promoção. Já pensou degustar o pastel da melhor massa de pastel da região? Lanchonete Pão de Mel, Avenida do Comércio, número 338, no centro da cidade. Sob direção de Nilde Geis. Sob a direção de Nilde Geis, viu? Lembrando que tem a super promoção para você se tornar um cliente VIP, né, da lanchonete Pão de Mel. A cada 10 promoções você ganha outra, viu? São 2 pastéis e um suco delicioso. Você encontra essa super hiper promoção lá na lanchonete Pão de Mel. Agora vamos falar do campeão. Vamos falar do campeão brasileiro de 2018. Aliás, o Deca campeão. Mas antes, vou mandar um abraço mais do que especial para ele que completou aniversário. Dia de sábado fez aí uma festa magnífico, meu amigo Cido Oliveira, felicidades. E ontem, né, Cido Oliveira, você foi coroado, não só você, como todos os torcedores do Palmeiras, com o título do Brasileirão de 2018, ou seja, o 10º título conquistado pela equipe do Verdão. O Palmeiras que venceu o Vasco da Gama. Vamos acompanhar como foram os melhores momentos aí dessa vitória do Palmeiras diante do Vasco lá em São Januário. Pedro Wilson, enfim, o título do Campeonato Brasileiro está nas mãos do Palmeiras, hein? É uma conquista merecida e justa, né? Porque o Palmeiras mostrou ao longo aí do campeonato, principalmente com a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari, uma evolução muito grande, né? Um time que teve durante as 22 partidas, né, que o Filipão ficou aí à frente da equipe, ele usou todo mundo, né? Usou Marcos Rocha, Mike, trocava zagueiro, tirava zagueiro, lateral esquerdo, enfim. Ele deu oportunidade a todo mundo, a força do elenco, né? E essa harmonia que criou-se entre jogadores e técnicos, você viu como é que foi a comemoração do Filipão? Os caras espejaram a água na cabeça, fez aquela confusão toda, né? Pós-jogo tudo acontece. Inclusive nós temos aí os melhores momentos, se tiver aí tudo ok, a gente pode estar rodando aí. E o Pedro vai estar comentando aí sobre esse jogão. O Palmeiras, enfim, né, Pedro, como tá na contagem já regressiva para a conquista desse título, né, Pedro? Ninguém duvidava dessa possibilidade, né? Porque o Palmeiras, principalmente depois que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores, então restou ao Palmeiras exclusivamente o Campeonato Brasileiro. E era uma questão também de honra, né, para a equipe, pelo investimento, né? A Leila, ela que é a proprietária da Crefisa, né, que inclusive já renovou por mais 3 anos, né, já antecipando aí, ela está renovando por mais 3 anos o contrato e está pagando um prêmio milionário, além de uma quantia altíssima, né, que o Palmeiras vai usar aí para poder usar o nome e a marca da sua empresa nas camisas. E olha, Cleito, que agora, dia 31 de dezembro, todas as equipes, incluindo o Cruzeiro, Atlético e América, que tem patrocínio com a Caixa Econômica Federal do Brasil, já falamos isso aqui, o Brasil vai passar aí por uma mudança, né? Vai entrar aí o Pedro Guimarães como novo presidente da Caixa e já está acertado que a Caixa não vai renovar os contratos aí com as equipes que tem o patrocinador master. Diferente do Palmeiras, né? Que mantém o seu patrocinador e já renovou por mais 3 anos e paga 3 vezes mais do que o que a Caixa paga para as equipes. Então isso aí vai facilitar muito para o Palmeiras, que além de ter receitas como os patrocinadores, o Palmeiras mantém uma média aí de mais de R$900 mil por jogo. Quase 1 milhão por jogo as rendas, e todas elas são do Palmeiras, né? Porque o campo é do Palmeiras. Então isso ajuda muito e há uma diferença muito grande, né? Você que tem uma receita altíssima, né, como é o Palmeiras, para você competir com times, por exemplo, igual o América, o Paraná, que tem uma receita que não chega nem a 10% do que arrecada o Palmeiras e competir na mesma competição, então há uma diferença muito grande. Mas é assim a vida, né? Você sabe que nem sempre você pode fazer o que você quer, mas você pode sim competir com quem você tiver pela frente, e nem sempre, às vezes, o dinheiro ganha também no futebol. Então o Palmeiras foi campeão, tem uma estrutura muito grande, e a gente sabe que essa vitória de ontem para cima do Vasco da Gama valoriza muito a conquista do Palmeiras, porque até então a gente ficava naquela, mas o Palmeiras teve alguns benefícios ao longo do Campeonato Brasileiro. Mas a gente percebe que o Palmeiras tem hoje o melhor futebol do Brasil, tem hoje o técnico que é
elogiado por um, odiados por outros, mas o Filipão é o Filipão, cascudo, inteligente e muito perto dos seus jogadores. Tem uma extrema facilidade e uma liderança muito grande para poder lidar com situações. Ô Pedro, uma equipe grande, eu creio que tem muita vaidade, se você não tiver um líder para poder conduzir de uma forma assim, onde você venha por panos quente, né? Em algumas situações você tem que ter perde o fio do controle, né? Tem que ter um grande líder, uma pessoa que tenha pulso firme, né? Para poder definir algumas situações que às vezes não transparecem, né? Para a própria imprensa. Ô Pedro, agora falando ainda do Palmeiras com relação à sua conquista do título, você chegou a ter dúvida que o Palmeiras aí poderia não conquistar esse título, somente nessa reta decisiva que teve o Internacional propriamente brigando diretamente com o título, o próprio Flamengo voltando a brigar pelo título contra a equipe do Palmeiras. Você chegou a ter alguma dúvida que esse título viria para a equipe do Palmeiras? Nenhuma, viu, Cleiton? Sinceramente eu não tive. A única sensação que a gente teve, e o futebol, a circunstância do futebol promove isso, é que o Palmeiras poderia perder um ou outro jogo. Perdi uma partida, mas não iria perder o campeonato, porque o Palmeiras abriu uma vantagem enorme, né, com relação aos seus concorrentes. Você vencer num campeonato de pontos corridos 3 pontos, 10 partidas são 30 pontos, então o Palmeiras venceu 15 praticamente, então era impossível uma equipe tirar esses pontos do Palmeiras. Regularidade muito grande. Uma regularidade, um plantel que estava todo mundo empenhado, todo mundo determinado e com o pensamento de chegar. Porque nós já comentamos isso aqui, não tem uma estrela, né? Não tem um craque nessa equipe do Palmeiras. São jogadores medianos e que muitos saíram de outras equipes até por não ter mais espaço nas outras equipes, né? Pedro, mas quando você coloca pode olhar aí que todos os jogadores que estão no Palmeiras hoje são jogadores, inclusive muitos mineiros, mas tem muita gente que saíram e que foram para lá, né? Muita gente discorda dessa situação quando você avalia que o Palmeiras é um time que tinha jogadores medianos. O Dudu hoje é o principal atacante. Não, o Dudu é o melhor jogador do Brasil hoje. O Lucas Lima hoje é um dos jogadores mais técnicos da função. Tem o Gustavo Scarpa, que todos os clubes queriam. O próprio Borja, que foi recentemente um dos principais jogadores da América do Sul. O Felipe Melo hoje, um jogador de tarimba, já disputou uma Copa do Mundo, entre outros grandes jogadores, né, na equipe do Verdão. O Palmeiras hoje é o melhor elenco do futebol brasileiro. É um elenco de jogadores rodados, né? Jogador experiente, mas não tem no Palmeiras, eu quis dizer, craques, né? Você citou aí, e eu vou lembrar aqui dos mineiros, né? O próprio Mike do Cruzeiro, que saiu, estava nem sendo aproveitado no Cruzeiro, o próprio Marcos Rocha estava perdendo, inclusive, a posição até para o Patrick. Nós temos lá o Moisés, o Thiago Santos, né, que era jogador do América, que eram também reserva na equipe do América, chegou a fazer algumas partidas e foi levado pelo Alexandre Mato, que era o grande destaque do América, depois do Cruzeiro, e hoje ele é o responsável aí pela essa formação da equipe do Palmeiras, porque o Palmeiras hoje também, o Cleiton, ele está usando uma filosofia, uma política de contratar jogadores apostas. Por exemplo, quem foi o destaque do Flamengo ontem no Mineirão? Everton Ribeiro. Quando o Cruzeiro estava contratando, foi o Alexandre Mato que contratou o Everton Ribeiro, foi ele que contratou o Ricardo Goulart. Então é um cara estratégico, é um cara que olha, por exemplo, ele já contratou o Zé Rafael do Bahia, já é jogador do Palmeiras, ele contratou o Arthur do Goiás, do Ceará. Então ele vai nesse jogador jovem que ele vê que vai explodir a qualquer momento. Então o Palmeiras está partindo para esse lado. Então ele não está contratando um jogador mediano, tem jogadores hoje os principais jogadores que despontam em algumas equipes e outros, né, que encaixa dentro do perfil do Palmeiras. Porque, por exemplo, o Edu Dracena já é um jogador meio rodado, o próprio Marcos Rocha já meio rodado, mas são jogadores que têm uma qualidade. A gente não discute aí uma qualidade do Edu Dracena, do próprio Marcos Rocha e outros mais. Um Borja, por exemplo, que você frisou e que há até uma possibilidade de uma negociação com o Galo, porque o Atlético deverá liberar o Marcos Rocha para ficar no Palmeiras e o Borja pode vir para o Atlético. O salário é alto? Mas nessa negociação você tem uma mercadoria de tipo Borja, que é um jogador que tem um salário altíssimo. Então o que vai acontecer? Ele pode vir para o Atlético na mesma situação que veio o Roger Guedes.
ele vem para o Galo, o Palmeiras continua pagando o salário, ele vem para cá, o Galo entra na Libertadores, ele arrebenta, o que vai acontecer? Ele vai ser vendido como foi o Roger Guedes. O Palmeiras vai com a mão na grana. É uma vitrine. Então é essa a situação. Então o Palmeiras tem hoje uma parceria muito grande aí com a Crefisa, tem diretores capacitados, inclusive sábado agora já teve a reeleição do presidente Giliotti, que reelegeu novamente como presidente, então está tudo encaminhado, né, para que o Palmeiras possa fazer um grande trabalho. Então, o Palmeiras é o atual campeão do Brasil, tem um estádio que é fantástico, tem um patrocinador que é o maior do Brasil, tem um diretor que é um cara jovem, que é extremamente competente, o Alexandre Matos, e tem um plantel que na maioria dos seus jogadores tem contrato até mais 2 anos com o Palmeiras. Então o Palmeiras está hoje com a faca e o queijo na mão, como dizem na gíria do futebol. Então eu penso que o Palmeiras entra de novo aí para 2019 como favorito aí a faturar alguns títulos que ele tem pela frente, é claro, objetivando sempre a Copa Libertadores, que é a grande competição que todos os brasileiros querem disputar. Com certeza, viu? E o Palmeiras acabou vencendo, né, por 1-0, o gol foi do Davidson, né, o Davidson que acabou... E é reserva lá no Palmeiras, né? É reserva lá no Palmeiras, mas no Palmeiras, Pedro, é aquela situação, né, ali tá até joga todo mundo, né, não tem reserva, né? O Vasco da Gama, lembrando que esse jogo aí foi no Palestra, né, foi no estádio do Palmeiras, na Allianz Parque. E o Palmeiras ontem venceu lá dentro do São Januário, venceu por 1-0 dentro do São Januário, a equipe do Vasco da Gama. Agora, dentro dessa filosofia, o Davidson talvez venha sendo aí a grande surpresa, né, dessa equipe do Palmeiras, porque até então era um jogador é jovem, que veio, né? sem grife nenhuma para a equipe do Palmeiras, foi conquistando seu espaço e depois... Mas ele já entra nessa situação que eu comentei aqui para você. Ele veio para o Palmeiras na mesma situação que o Palmeiras contratou agora o Arthur do Ceará. Era um jogador que o Palmeiras viu, jogando inclusive contra o próprio time do Palmeiras e vem entrando. Mas o Palmeiras fez uma política, Pedro, adotou uma política nesse Campeonato Brasileiro, eu quero saber também a sua opinião, muita gente comentando aí sobre essa situação, que o Palmeiras, na maioria das vezes, fez da seguinte forma: adotou uma filosofia, primeiro, de fazer um elenco forte, enfraquecer também os seus adversários, porque ele foi trazendo as contratações pontuais, jogadores que faziam a diferença respectivas equipes, e daí precisava-se de uma pessoa que conseguisse colocar essas peças no local certo, né? O Palmeiras tentou com o Roger, não deu certo, o Alberto Valentini por algum período chegou a tentar fazer esse time do Palmeiras jogar. Esse elenco do Palmeiras foi colocado em xeque em muitos jogos pelo fato do resultado não ter vindo, mas depois, com a chegada do Filipão, as coisas mudaram tudo. O Palmeiras ganhou nessa credibilidade, os jogadores voltou a ter essa responsabilidade, acreditar mais no potencial, e o resultado foi esse, né? 22, 23 partidas, se eu não me engano, sem perder, pós-chegada do Luiz Felipe Scolari. E o que chamou bastante atenção, Pedro, com relação ao Luiz Felipe, foi pós a conquista do título, uma entrevista que ele deu, ele falou que estava dando o título do Campeonato Brasileiro, mas encerra a temporada de 2018 em débito com a diretoria, que o objetivo dele era muito maior, que é o caso da Libertadores da América e a Copa do Brasil, né? É verdade, porque o Palmeiras tinha esse planejamento de faturar tríplice coroa. E o título que a gente vai comentar aqui um pouquinho, da Copa Libertadores, né, que está tendo aí uma grande bulha, é o desejo de qualquer equipe de futebol brasileiro. O Atlético, por exemplo, está brigando aí por uma 6ª colocação, porque se não é a Copa Libertadores não valia nada, né? Se não é a colocação que você tem para ir para a Copa Libertadores com uma certa colocação, não ia valer nada para você. Então o Palmeiras tinha realmente o grande sonho de consumo, era a Copa Libertadores. Com a perca da vaga aí na Copa Libertadores, eliminado pelo Boca, lá em seus domínios, o Palmeiras passou então a jogar todas as fichas no Campeonato Brasileiro. E acabou frutificando, né? Foi campeão, até de uma forma antecipada, vai jogar domingo para fechar a tabela contra o Vitória. Aí o Filipão pode, inclusive, colocar todo mundo para poder participar e vai receber a faixa, festa, cerveja, essa coisa toda. Ontem o Palmeiras saiu do Rio, chegou em São Paulo, já era 11h30, mas teve muita festa, né? Muitas comemorações nas principais ruas, trio elétrico, carro de corpo do bombeiro, né? Para desfilar com os jogadores, muita festa. O Palmeiras agora tem esse prazo aí para poder comemorar e começar já a planejar para o ano que vem. Naquela tese ainda que a gente discutia aqui a respeito de contratações,
Se eu te perguntar quem é o jogador mais valorizado do América Mineiro hoje, o Cleiton Rocha? Hoje é o Mateuzinho, sem sombra de dúvida. Pois é, são dois jogadores que o Palmeiras está monitorando, né? O Mateuzinho e o Messias. O Palmeiras, eu tenho informação que vai fazer um investimento pesado aí para cima do América para tentar levar os dois jogadores, o Mateuzinho e o Messias. O que eles fazem? Por que os times mineiros, ó, você vê, o Atlético, o Cruzeiro, o Tarelo do lado, não tem essa mesma visão, Pedro? Pois é, mas o Atlético já fez tempos atrás grandes negociações com o América, inclusive atrás, eu tô falando o Éder. O Éder, que foi a grande revelação do América, foi contratado pelo Atlético junto ao América. O Galo sempre fazia negociações com o América e só parou, acabou. Mas hoje é muito difícil, né? Porque o Palmeiras, como eu estou dizendo para você, que tem uma estrutura muito grande. O que o Palmeiras faz? O Palmeiras vai chegar e vai colocar um dinheiro grande no América, uma grana preta aí no América, e colocar ainda à disposição alguns jogadores com salários pagos pelo Palmeiras, porque você tem aí um plantel muito grande e você tem grandes possibilidades de fazer uma negociação dessa. Você contrata dois jogadores, no caso o Mateuzinho e o Messias, paga uma grana preta aí pela aquisição de X% do passe, coloca vários jogadores, resolve o seu problema financeiro e aí dá para você ainda a condição de você ter vários jogadores e leva as duas revelações suas. E aí o que acontece? Numa venda futura que você fizer para o exterior, você vai ter um X em cima dele. Então você está ganhando agora e vai ter uma possibilidade de faturar um pouco. É o negócio. É o mundo da bola, né? Que acontece, né? A opinião dos jogadores ainda pesa nessa situação. Eu acho que o atleta hoje, igual o Mateuzinho, nós estamos falando de um grande talento, né? Ele indo para o Palmeiras, nós sabemos, por mais que ele seja craque, ele não vai chegar. Ele vai ser lapidado, né? O Mateuzinho carece ainda de muito. E ele nessa situação de Atlético, o próprio Cruzeiro, dentro dessa situação, porque carece de jogadores dessa característica, a probabilidade dele estar jogando seria muito maior. Então falta. Mas já teve, viu, Cleiton? O Cruzeiro, por atenção. exemplo, o Cruzeiro contratou Ivanilson, que foi titular da seleção brasileira, pagou a América R$400 mil e colocou na época o Giovani no América emprestado, e aí o Cruzeiro pagou R$400 mil e vendeu por 7 milhões de euros com poucos dias. Quer dizer, então assim, são negociações que o América tem o histórico, né, de revelar jogadores, e o América tem também o histórico de não fazer grandes negócios. O América até hoje não fez assim uma grande venda. Já revelou grandes jogadores, mas não tem até hoje uma grande negociação, porque o América não tem ainda aquele mercado aberto e com as grandes equipes do exterior. Mas é uma parceria que existe lá no Palmeiras, já tem vários jogadores, tem o próprio Alexandre Matos, que há uma relação muito grande com a equipe americana. Então, no futebol, tudo pode acontecer. Mas o Palmeiras fez realmente uma grande festa, o time encerra contra o Vitória no próximo final de semana, e aí vai encarar o Campeonato Paulista, vai testar vários jogadores, objetivando o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, que vai ser onde o Palmeiras vai jogar todas as fichas em 2019. Com certeza, e o Palmeiras é o forte candidato, mantendo esse elenco, chegando mais jogadores, a conquistar os principais títulos do Campeonato Brasileiro em 2019 também. E tem famílias, né, de torcedores palmeirenses felizes da vida, hein? Feliz da vida, o pessoal mandando foto aí, feliz da vida com a conquista do Palmeiras. Se tiver, pode pôr na tela aí, João Ricardo, nosso diretor, ele que é cruzeirense, apaixonado, né? Tá aí a família palmeirense, hein? Tá ali o Alan, a Natália, o filhão ali também já com a roupa do Palmeiras, mandar um abraço ao E o pessoal que tiver pode mandar, né? Pode mandar, o pessoal pode mandar aí a hoje, sua foto com a o dia de Palmeiras. Com certeza, hoje, amanhã também nós estaremos aqui mandando um abraço também para os torcedores aí do Palmeiras. Você pode mandar aí sua camisa, a foto com a sua camisa do Palmeiras, que a gente vai estar mostrando aqui no programa Boletim Esportivo. Vamos falar também da Coringa Esporte, Pedro. São 2 lojas com ótimos preços, viu? Uma mega promoção. Lá você encontra do esportivo ao social com os preços lá embaixo. Vamos conferir. A Casa Cristiane e Coringa Esportes juntas trazem mais uma mega promoção para o final de ano. Mega promoção do esportivo ao social. Casa Cristiane e Coringa Esportes, as mais completas lojas da moda masculina com modelos que vão encantar você. Casa Cristiane, aqui você encontra toda a linha de calças, camisas, sapatos e sapatênis das melhores marcas. Já a Coringa Esportes, além de material esportivo, acessórios e uma grande variedade de tênis de diversas marcas.
Malha Fitness Feminina, para você arrasar nas academias. Coringa Esportes e Casa Cristiane, uma ao lado da outra, juntas fazendo sua maior promoção. Tudo em até 6 vezes em todos os cartões. Rua Francisco Sá, Centro, Janaúba. É a mega promoção da Casa Cristiane e também a Coringa Esporte, você não pode perder, dê aquela passadinha, tá chegando aí o Natal, chegando aí finalzinho de ano, você ainda não comprou a sua roupa para ficar em grande estilo nesse finalzinho de ano, então dê aquela passadinha nessa mega super promoção de 2 grandes lojas juntas, proporcionando o melhor para você. Agora falando em melhor, ontem o América Mineiro venceu e manteve aí vivas as esperanças de manter na divisão de elite do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer os melhores momentos aí do jogo do América Mineiro. Pedro Wilson, o Coelho respirou, vitória sobre o Bahia, vitória importantíssima que mantém ainda vivas as chances de manutenção à divisão de elite do Brasileiro. Foi uma vitória muito importante, né? O Juninho marcou aos 3 minutos do segundo tempo o gol do América. 4.558 torcedores, né, presentes no estádio do Independência. O América não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo, né, o Juninho aproveitou uma falha aí do sistema defensivo do Bahia. Aos 3 minutos marcou o gol e levou uma pressão terrível. O torcedor americano ficou com o coração ontem na mão, né, porque o Bahia vem bem no campeonato, né? O Bahia tem obtido assim, resultados surpreendentes. Esse Zé Rafael que o Palmeiras já contratou, era o centroavante, e ele levando sempre perigo à defesa da equipe americana, mas o América também perdeu uns 2 gols. O próprio Matheus, um gol cara com o goleiro do Bahia, que poderia ter matado o jogo e ter dado mais calma, mais tranquilidade. Aí o lance do gol aí, olha. O Juninho lançado na área e ele bateu com calma, né, deslocando o goleiro e definindo então a vitória do América 1-0, vitória importante, que dá ao torcedor americano o direito de sonhar de permanecer na primeira divisão. Passe do He-Man. O passe do Rafael Moura. E olha que a situação do América, pelo andar aí da carruagem, deu uma clareada. O América vai jogar domingo, né, contra o Fluminense, e a situação está tão encardida para o lado do Fluminense que dá para o americano sonhar com a classificação. Porque o Fluminense, o Cleiton, atingiu 7 jogos sem marcar um gol ontem. 7 jogos sem marcar e sem vencer. E ainda quarta-feira vai pegar o Atlético Paraná, que é jogo aí pela Copa Sul-Americana, e está perdendo de 2-0. Né, no jogo agregado, vai ser no Rio de Janeiro. E outra coisa agravante também aí para o Fluminense: não se sabe ainda onde vai ser o jogo. O América não sabe aonde vai ser a partida. E um detalhe: o América, se o Chapecoense perder para o São Paulo domingo, o América pode até empatar, que o América fica no campeonato. Então, o América saiu aí das cinzas e agora está numa situação até um pouco comportada aí no Campeonato Brasileiro, confortável. Agora, a Chapecoense perde ontem para o Corinthians, né? 0-0 foi o jogo lá na Arena Itaquerão, com a despedida do Emerson Sheik e também do Danilo do futebol. Se o time do Chapecoense perde, o América saía ontem da zona do rebaixamento. Aí você vê como é que é o Campeonato Brasileiro. Mas o América está na 17ª colocação, vai pegar o Fluminense no próximo final de semana, e o Givanildo está com o astral elevadíssimo. Não só o Givanildo, o próprio jogador, a torcida. Então, assim, se percebe que está todo mundo motivado. E você sabe que não há nada, qualquer coisa que você vai fazer na vida, se você não tiver motivação, você já entra já com 50% perdido. E o América está com o astral, eu repito, elevadíssimo para esse jogo. E eu estou sinceramente achando aí que o Fluminense não vai aguentar. Então tá aí o Pedro Wilson, gargantinha de ouro, falar em autoestima lá em cima. O Pedro Wilson chegou hoje, hein? Vou te contar, com autoestima elevadíssima, viu? Energia positiva pro Coelho, vamos estar na torcida. E quem secou demais ontem, o Verdão, né? Mas acreditando bastante que havia essa possibilidade mais do que remota, mais importante para a equipe do Flamengo, é o Giovani, viu? Mandar um abraço aí pro Giovani. Tá lá no Boa Vista, tá acompanhando aí o programa Boletim Esportivo, torcedor apaixonado do Flamengo. E mandar um abraço também pra galera do BV, né? Os jogadores do BV, tá sempre ligadinho aí na nossa programação. Falei do América Mineiro, vou falar agora do Cruzeiro, viu, Pedro? O Cruzeiro que ontem recebeu o Flamengo aí, do torcedor aí, o Giovani, o Marcelo Barreto, os torcedores do Flamengo, que tinha aquela expectativa ainda de uma possibilidade do título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo fez a sua parte, venceu o Cruzeiro dentro do Mineirão,
mas infelizmente o sonho se encerrou ontem com a vitória do Palmeiras sobre a equipe do Vasco da Gama. Vamos acompanhar os melhores momentos da vitória da equipe do Flamengo e que pintura de gol do Everton Ribeiro, hein, Pedro? O Everton Ribeiro, um jogador. Eu quero até mandar um abraço aqui para o Lúcio Ferragista, né, o pai, olha lá o gol, do Careca. E o Careca estava lá ontem no Mineirão, hein? Saiu 3 ônibus de Porteirinho e o Careca estava lá, hein? O Bidê, o Fradson Bessa. O Feirante, o Bidê, o Pessoal do Caiçara, o nosso abraço. Olha só que gol o Everton Ribeiro. E inclusive ficou até uma disputa, eu não sei se a nossa produção consegue, mas o grande e competente João Ricardo, se ele conseguir recuperar aquele gol do Flamengo, do Everton Ribeiro contra o Flamengo quando foi da Copa do Brasil, né, o Cleiton? Porque ficou uma dúvida, qual gol foi mais bonito? O gol do Everton Ribeiro pelo Cruzeiro contra o Flamengo, naquela que ele deu um chapéu no zagueiro e Luiz Antônio deu uma pedrada, né, contra o goleiro do Flamengo e marcou um golaço. Ou foi esse gol de ontem? Mas é um jogador que marcou 2 golaços. O segundo gol dele também foi uma pintura, porque além dele ter dado uma pedrada, né, ele bateu tirando a bola do goleiro. Você vai ver que ele bateu tirando a bola do goleiro Fábio do Cruzeiro e foi, sem sombra de dúvida, um grande jogo com 2 golaços do Everton Ribeiro. Olha só. E o Fred, Pedro, o Fred trabalhando de pivô. Era o pivô. Você acha que o Cruzeiro com o Fred, ele perde ainda um pouquinho aquela agilidade, aquela velocidade de ataque? Ou é motivo também do Cruzeiro tá apenas cumprindo tabela? A gente bate sempre na tecla isso, né? De estar falando que o Cruzeiro está cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro, mas é notório você ver. Olha o gol do Everton Ribeiro, outro golaço. O Fábio bem que tentou, mas infelizmente não deu. A bola foi de curva, né? A curva foi perfeita, né? O Dedé estava no lance. Ele bateu com curva. Olha, Cleiton, o Cruzeiro não está cumprindo tabela. O Cruzeiro já cumpriu com seu dever em 2018. O Cruzeiro é o grande campeão da Copa do Brasil. Não poderia ter colocado já os reservas? Eu acho que teria que ser por aí. Agora, o Sidney Lobo, né, que vai dirigir de novo o Cruzeiro contra o Bahia agora esse final de semana, e o Mano Menezes, que ainda continua naquele trabalho dermatológico, só vai voltar no ano que vem. O Sidney, ele não vai poder contar com o Dedé, não vai poder contar com o Edilson, com o Ariel Cabral, com o Robinho e com o Fred. Então, só com cartões amarelos são 5 jogadores importantíssimos que ele não vai ter nesse jogo contra o Bahia. E ele já adiantou aí que vai dar oportunidade a quem não vem jogando. Porque ele tem que olhar também quem é que tem mais garrafa vazia aí para ficar por que der, né? Feito isso bem antes? Eu também acho que deveria ter dado, sim, porque na partida contra o Vitória, no meio de semana, o Cruzeiro levou o menor público Mineirão, pouco mais de 2.400 pagantes, e ontem tinha 27 mil pessoas, pouquíssimo mais de 27 mil pessoas, entre pagantes e não pagantes. Então, se o torcedor não estava indo, era hora do Sidney Lobo com o Mano Menezes, porque o Sidney está ali, mas está apenas cumprindo tabela, né? Porque a bula vem lá de São Paulo, né? O Mano Menezes está ligando, faz isso, faz aquilo e tal. Era na hora de Mano Menezes ter colocado a equipe junior, sub-20 para jogar, né? Eu até acho que, pelo que a gente está vendo aí, já tem alguns nomes que não deverão ficar no Cruzeiro para o ano que vem. Entre eles está aí o Marcelo Hermes, o Bruno Silva, o jogador Manuel não deve também ficar, o Rafael Sobis. Então esse pessoal não deve ficar no Cruzeiro para o ano que vem. Então, não ficando, seria interessante que você pudesse dar uma oportunidade aí a alguns jogadores que tivesse aí um jogo contra o Flamengo, contra um Bahia, para poder ganhar motivação e ele poder jogar o seu futebol. Porque uma coisa é você jogar com times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e outra totalmente diferente é você jogar um Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro já começa 20 de janeiro em Divinópolis contra o Guarani, e tudo bem que o Cruzeiro pode colocar lá uma equipe mista, né, para poder jogar, mas não se sabe ainda o que o Cruzeiro está planejando para o ano que vem. Mas o Cruzeiro, a exemplo do Palmeiras, um plantel também muito grande, e tem que sair jogadores para chegar mais jogadores, porque o Cruzeiro carece também de alguns jogadores para algumas posições. Então vai sair e vai chegar jogadores para 2019. Mas o Cruzeiro conseguiu sim um feito bacana, ganhar o Campeonato Mineiro, ganhar a Copa do Brasil, teve um grande faturamento
com a conquista da Copa do Brasil. E agora é procurar manter esse time aí. Olha o lance aí, hein, Pedro? Agradecendo mais uma vez a nossa produção aqui. João Ricardo. João, esse aí é o cara, hein? Que gol. Eu vou ficar com esse gol aí, viu, Cleiton? Eu vi muita gente discutindo qual gol foi mais bonito. Eu acho que é esse aí, porque a bola, você vai ver, começou lá de trás, hein? Começou lá de trás o gol aí do João Ricardo Goulart. Tô lembrando aqui de João Ricardo. Obrigado aí, meu caro João Ricardo. Ribeiro. A jogada começou lá de trás, tá certo? E a finta, né, que ele deu com um chapéu e uma pedrada daquela ali, goleiro nenhum pega, né? Olha só. Tá vendo a jogada? Então ele vai, invade a área, sobra para ele e a paulada do goleiro nem esboçou a reação ali para fazer a defesa. Olha só, é o tipo da bola. O goleiro nem saiu, né, Cleiton? Mas se uma bola dessa pegar também, leva goleiro com bola e tudo pro gol, hein? Que golaço, hein? Mas é um grande jogador. Eu tava vendo o jogo ontem, né? Muito grande, viu? Ele já pega a bola driblando o seu adversário. Então é um jogador que o Cruzeiro ganhou muito dinheiro com ele. Foi também uma contratação aí do Alexandre Mato, que está hoje lá no Palmeiras. Então o Cruzeiro é isso aí. É fechar contra o Bahia no próximo domingo. O time já está garantido aí para a Copa Libertadores. É fase de grupo e diferente, por exemplo, do Galo. Né? Porque o Atlético, se pegar a sexta colocação, o Atlético vai ter que jogar já em janeiro. Me parece que é entre dia 18 e 20 de janeiro, que já tem jogo pela pré-Libertadores. Vai ter que fazer uns 3 ou 4 jogos. Não pode ter nem folga, hein, Pedro? Não, já começa o Campeonato Mineiro dia 20. Então é complicado a pré-Libertadores. Diferente aí, por exemplo, da Libertadores, só lá para o final de fevereiro é que ela vai começar e você não vai ter tempo, então, para respirar. Agora o problema é o seguinte, né, Pedro? A gente estamos aí já planejando o início dessa fase prévia da Libertadores da América, nem sequer sabemos como será o desfecho da Libertadores da América de 2018. Olha como é que está o nível do futebol sul-americano, as pessoas que estão à frente, né, reflexo também das administrações. Hoje nós estamos vendo vários clubes também sendo prejudicados pelos maus gestores. A nossa entidade máxima, nós temos aí vários presidentes envolvidos em corrupção, alguns presos. Então são situações que vêm refletindo dentro do futebol sul-americano. Já que você falou no Atlético Mineiro, Pedro, a gente já entrando nessa fase de Libertadores da América, vamos trazer também os melhores momentos do Atlético Mineiro na partida contra a equipe do Santos. O Galo acabou perdendo por 3-2 para o Santos também num jogo festivo, né, o gol já no começo, mas o Ricardo Oliveira voltou, né, a vencer e prevalecendo a lei do ex, né, nos jogadores de futebol, sempre marcando os gols, Pedro. Olha, o Atlético jogou 28 partidas contra o Santos na Vila Belmiro, aí no Campeonato Brasileiro, e ganhou 2. Ganhou 2 e o detalhe é que as 2 vitórias que o Galo ganhou, o Santos ganhou 18, foi todas de 3-2. Uma em 2008 e a outra em 2009. Então são 28 jogos na Vila Belmiro, o Galo e Santos. O Galo ganhou 2, repetindo, 3-2 cada uma, 2008 e também 2009. E não ganhou mais. Agora, você não pode, né, Cleiton, brigando aí por uma vaga na Copa Libertadores, tomar. Né, o que acontece aí com a equipe atleticana, porque um time que vinha de uma grande vitória, 3-1, 2-1 para cima do Internacional, todo mundo achando que o Galo iria fazer um resultado contra o Santos, que vinha muito mal, né, e o Atlético vai lá e acaba perdendo o jogo dessa forma. Então o torcedor fica preocupado com relação ao futuro do Atlético Mineiro. Tá aí o gol do Ricardo Oliveira, né, ele que é um artilheiro e vinha muito mal, porque quando eu falei aqui que o Fluminense não marca um gol há 7 jogos, o Ricardo tinha 9. Tinha 9 jogos que não marcava um gol, acabou marcando 2 e é o vice-artilheiro do campeonato. O Gabriel, que marcou um dos gols aí do Santos, e ele levou o 3º cartão amarelo, tirou a camisa na comemoração, levou o cartão, não vai poder jogar, foi a última partida dele. Por quê? Ele pertence ao Milan da Itália, não é? E o Milan, com essa liberação aí para o Santos, como o Santos não está pagando aí empréstimo nem compra do passe, está pagando R$1.200.000 por mês para um cara desse, hein, ô Cleiton? É muito dinheiro. Então você não tem como manter um jogador neste nível de salário. R$1.200.000 é muito dinheiro. Apesar que ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, volta valorizado lá para a Itália, e o Santos não terá o treinador Cuca. O Cuca, já falamos aqui, ele tem com problema aí cardíaco, né? Já deixou claro que vai deixar o Santos agora domingo e vai passar por uma cirurgia de coração já na semana que vem. E aí o Santos ficará sem treinador, tá certo?
e os técnicos que hoje é uma escassez muito grande no Brasil. É o gol dele aí, tá vendo? Então, assim, o futebol brasileiro, ele caminha para algumas situações que não dá, sinceramente, para entender. O Atlético hoje está anunciando aí que deverá contratar o Rodrigo Caetano, diretor de futebol que já foi do Flamengo, está no Internacional hoje e poderá vir para o Galo, porque saiu, Cleito, sexta-feira, aqueles documentos, né, aqueles liminares, aquele alvarás de licenças ambientais para você construir o estádio. Então o Atlético, a partir de dezembro agora, se quiser, já pode dar início à construção da tão sonhada obra que é a Arena MRV, que é o campo do Atlético Mineiro. As licenças foram liberadas e o Galo já está com a documentação na mão para dar início, então, à construção do estádio. E o Rodrigo Caetano, sendo contratado, ele viria exatamente para poder contratar jogadores e definir, olha, ó, é essa jogada aí que eu falei, que ele tirou a camisa, levou o terceiro cartão amarelo, não vai poder jogar mais, e essa foi, então, a última partida do Gabigol, né, com a camisa do Santos, já que ele volta, então, para a Itália. Mas aí, ô Cleiton, então o Atlético vai pegar o Botafogo no próximo domingo. O jogo vai ser às 17 horas, porque a CBF ela está colocando todas as partidas às 17 horas, para não ter aquela maracutaia de alguém segurar e querer fazer o resultado. O Atlético pode até perder o jogo, né, desde que o Atlético Paraná também perca para o Flamengo lá no Rio, que o Galo vai assim mesmo para a pré-Libertadores para 2019. O Maidana e o Adilson, que não cara aí contra o Santos, volta a equipe e o Atlético então com força total, e tomara que o Ricardo Oliveira, depois de ter quebrado esse jejum aí, que ele vem marcar gol diante da torcida agora, né? Com certeza, fazer as pazes com os gols, né, o Ricardo Oliveira dentro de casa, viu? Lembrando também que ontem, né, o Paquetá pode ter feito também sua última partida com a camisa do Flamengo, ele também será mais outro grande craque do futebol brasileiro que está indo para a Europa, assinou vínculo contratual com a equipe do Milan, vai se juntar-se aí ao Gabigol e quem sabe aí teremos um ataque brasileiro no Campeonato Italiano de 2019. Então tá aí as informações do Campeonato Brasileiro. Quero parabenizar aqui as equipes da Retífica Gurutuba e também a equipe da Eletroporto, ambas as equipes que conquistaram o título de campeão ontem lá no Clube das Dejão, uma festa maravilhosa. Um abraço ao presidente Edmilson, toda a diretoria, e amanhã vamos trazer todos os detalhes para você de como foi essa grande final. Pedro Wilson, gargantinha de ouro, acordou cedo para fazer as atividades, mas estava aqui com a autoestima lá em cima. Boa tarde, faça suas considerações. Olha, só lembrando essa bolha aí da Copa Libertadores, amanhã, 11 horas, tem uma reunião lá em Assunção para definir a situação. Pode ser que a Copa Libertadores seja definida no escritório, hein? Na minha opinião, eu daria o título para o Boca Juniors, né? Porque o Boca não tinha nada a ver com isso. Foram cenas lamentáveis. Para o telespectador que tem em casa agora ter uma noção, o ônibus do Boca, quando chegou ao Estádio Monumental, ele foi apedrejado. O vice-presidente do Boca, o motorista do ônibus levou uma pedrada e ele desmaiou. O que fez o vice-presidente do Boca, que chegou dirigindo o ônibus no Estádio Monumental de Nunes? Se não é o jogador que desce correndo para lá, para entrar para dentro do estádio, poderia ter acontecido uma tragédia. Poderia ter morrido milhares de pessoas. E olha que o presidente da Argentina, o Maurício Macri, ele já foi presidente do Boca, ele queria que a torcida do Boca participasse do jogo do campo do River e vice-versa. Já pensou se acontece uma coisa dessa? Que situação que iria chegar? Então começa a vir acusações, o Maradona, que não deixa por menos, ele está culpando exatamente o presidente do país pelo que aconteceu. O Boca entrou hoje de manhã um pedido querendo a taça, dizendo que não vai jogar porque não tem garantia, os jogadores estão abalados, né? Ô Pedro, mas é aquela situação, a gente não torce para que aconteça fatores como esse, né? Mas o Boca também não serve como exemplo nessa situação, porque os clubes brasileiros já sofreram demais. Ele já foi né? eliminado, Cleiton. Então assim, contra o River, falta, aquele spray de pimenta. eu acho lamentável, são situações, 3 Pedro. anos que ele foi eliminado, amanhã nós vamos até debater sobre esse assunto aqui durante o programa, que o tempo já está aqui se encerrando, nosso diretor já está ali, já sinalizando, mas são situações que mostram a incompetência que tem, né, os órgãos que estão à frente, as pessoas que estão à frente dos órgãos que gerenciam as principais competições, né,
do futebol sul-americano, que é no caso a Conmebol, né? Começa todo um erro de logística, planejamento. Acredito eu que se fosse também no Brasil, entre grandes equipes que são rival, a logística do ônibus está passando ali no meio da torcida e acontecer as mesmas coisas, porque infelizmente existem ainda muitos vândalos disfarçados aí de torcedores que prejudicam e atrapalham o espetáculo. Mas amanhã vamos trazer todos esses detalhes desse acontecimento, desse imbróglio, e trazer para o pessoal o que será o futuro da principal competição do futebol sul-americano, que é a Libertadores da América. Competição essa que até no próximo final de semana iremos definir quem serão os brasileiros que irão participar delas, hein, Pedro? Ok, deixa um grande abraço então para todo o pessoal de casa e a você, palmeirense. Parabéns pela conquista, vibre aí com mais um título. A você, uma grande sequência. Um abraço a todos vocês, um abraço aí pra galera que fez aniversário no final de semana, o Maciel, o Nandinho e o Bigão, né? Manda um abraço ao Bigão também, que fazendo aniversário hoje, e o Cid Oliveira, toda a torcida do Palmeiras, feliz da vida pelo título do Campeonato Brasileiro de 2018. Fiquem todos com Deus. Casa Cristiane e Coringa Esportes juntas trazem mais uma mega promoção para o final de ano. Mega promoção do esportivo ao social. Casa Cristiane e Coringa Esportes, as mais completas lojas da moda masculina com modelos que vão encantar você. Casa Cristiane, aqui você encontra toda a linha de calças, camisas, sapatos e sapatênis das melhores marcas. Já a Coringa Esportes, além de material esportivo, acessórios e uma grande variedade de tênis de diversas marcas. Malha fitness feminina para você arrasar nas academias. Coringa Esportes e Casa Cristiane, uma ao lado da outra, juntas fazendo sua maior promoção. Tudo em até 6 vezes em todos os cartões. Rua Francisco Sá, Centro, Janaúba. Loteamento Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. More na Zona Sul, pagando menos que você imagina. Conheça os melhores lotes com a vista mais privilegiada da cidade. Lotes a partir de 300 metros quadrados, residenciais e comerciais, próximo à Universidade Federal. Infraestrutura completa, já em construção. Energia elétrica, já contratada, junto à Montec Engenharia. Rede de água e pavimentação. Loteamento com a alta capacidade de drenagem. Garanta o seu lote e faça um bom negócio. Financiamento próprio em até 100 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Ideal para morar, perfeito para investir. Corretores de plantão todos os dias, inclusive aos finais de semana. Ligue e agende uma visita. 99270 5858 ou envie um WhatsApp para 99844 5858. Um empreendimento Irmãos Rodrigues. Loteamento Sol Nascente. Uma nova Janaúba nasce aqui. Lanchonete Pão de Mel, a sua parada obrigatória na hora da fome. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados da cidade, além de produzirmos a massa do pastel mais delicioso da região. A Lanchonete Pão de Mel lança a promoção Cliente VIP. A cada 2 salgados de um suco, você vai se tornando um cliente especial. A cada 10 promoções, você ganha uma promoção. Já pensou degustar o pastel da melhor massa de pastel da região? Lanchonete Pão de Mel, Avenida do Comércio, número 338, no centro da cidade, sob direção de Nilde Geis.